Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus! Disse Jesus: o bom pastor é aquele que dá a própria vida pelas ovelhas. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, ovelhas do aprisco do Senhor, pessoas de propriedade exclusiva do nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Glórias sejam dadas a Jesus, o verdadeiro bom pastor das ovelhas de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor te conceda sabedoria e discernimento no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, a mente humana é um universo ilimitado, por nós desconhecido, que sempre nos surpreende na sua potencialidade. Precisamos estar atentos para não nos excedermos em divagações a respeito de assuntos importantes como é a palavra de Deus. A Bíblia é uma só. É evidente que estamos falando da Bíblia verdadeira e não das variantes que têm surgido por aí, que são falsificações grosseiras, réplicas falsas, com mensagens distorcidas que foram criadas justamente para confundir as mentes das pessoas e desviá-las
dos caminhos do Senhor. E por ser uma só, a palavra de Deus nos traz uma mensagem única na sua essência, o que por si só já deveria minimizar a possibilidade de interpretações discrepantes entre os irmãos na fé. Deus nos condiciona a conhecermos a sua palavra e a Ele próprio, para não nos afastarmos do sentido da mensagem que Ele nos deixou. Mas existem ainda as mensagens que são distorcidas e produzidas maliciosamente para atender a interesses pessoais. E são textos onde não soa a voz de Deus, mas a voz do maligno. No livro de Apocalipse, existe uma severa advertência do Senhor quanto à adulteração da mensagem bíblica. Estejamos certos de que Deus deseja que mantenhamos a sua palavra em seu estado original, sem qualquer contaminação por conteúdo humano. A Bíblia foi escrita pelos discípulos e profetas, pessoas de Deus, mas com a inspiração e condução do Senhor. E como a inteligência divina é infinitamente superior à nossa, existem alguns trechos bíblicos de maior dificuldade de compreensão. E outros que Deus decidiu não nos revelar na íntegra, porque são coisas que não precisamos conhecer a priori. Tudo isso está no direito do Criador. Mas muitos irmãos, até mesmo pelos diferentes níveis de conhecimento da verdade, geram interpretações diversas e adversas a respeito do conteúdo bíblico, o que os levam a disseminar informações incorretas, tanto para os seus fiéis, como também para o mundo através das mídias sociais. E isso gera confusão e falsa convicção nas mentes dos iniciantes na fé e dos veteranos que ainda estão fracos no conhecimento de Deus. É compreensível que algumas pessoas recebam do conteúdo bíblico mensagens com certo nível de variação. Afinal, a palavra de Deus é viva e eficaz e nos soa diferente em diferentes ocasiões. Mas Deus não se contradiz. Então, não deveria haver interpretações divergentes e opostas sobre o mesmo tópico, sendo disseminadas entre os cristãos. Precisamos conhecer a Deus e a palavra de Deus na íntegra, não apenas um trecho ou outro, e usar a sabedoria para podermos falar com segurança, transmitindo ao povo de Deus apenas as verdades de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Ele é fiel, Ele vai te abençoar, Deus vai salvar a todos. Vamos com calma. Frases como essas, típicas de um evangelho água com açúcar, circulam em mensagens ao vivo e mensagem pela internet todos os dias, a toda hora.
Mas apesar de elas serem úteis para a edificação da fé dos iniciantes na vida cristã, elas contêm em seu íntimo um sofisma, porque mesmo tendo um conteúdo de verdade, elas não são a única verdade e tendem a construir nas pessoas uma falsa sensação de que Deus é um servo do homem e de que Deus tem obrigação para com os homens. Esclarecemos que Deus não tem obrigação alguma para conosco. Ele faz o que faz por amor, não é por obrigação. A outra verdade é que os homens precisam ter um sério compromisso com Deus. E para isso, temos que conhecer o que Deus espera de nós e decidir obedecê-lo. Não podemos proceder como se Deus estivesse sempre com uma bandeja na mão, pronto para servir a qualquer um que lhe faça um pedido. Existe até um hino circulando por aí que diz: "Eu sou teu pai, é só chamar". Não nos equivoquemos, meus irmãos. Não é assim. Esse tipo de mensagem não tem muito a ver com o Evangelho de Deus. O Senhor não é um garçom, um servo ou um empregado nosso. Ele é o Rei do Universo, o Criador de tudo e de todos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tenhamos cuidado e muito respeito com Ele. Deus tem compromisso, sim, mas com Ele próprio. E com quem também tem compromisso com Ele. Deus faz sempre muito mais por nós e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que lhe pedimos ou mesmo o que pensamos. Mas Ele espera por fidelidade da nossa parte. Tem que haver uma contrapartida. Deus é bom, mas Ele espera que nós também sejamos bons. Deus é amor, mas Ele é também justiça. E Ele espera que nós amemos a Ele como Ele nos ama e aos nossos irmãos da forma como Ele nos amou. E que procedamos sempre com justiça. Deus é fiel, sim, mas as suas palavras e promessas. Ele não é fiel ao homem, porque não pode o Deus perfeito ser fiel ao homem imperfeito. Ele abençoa, sim, e vai salvar a todos, mas a todos os que são dele. Deus espera por reciprocidade e fidelidade da nossa parte. Não foi à toa, não foi sem propósito que Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia,
Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. 2 de Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pregar o que as pessoas querem ouvir é uma postura equivocada, típica de um mau pastor ou de um mau pregador. As pessoas, em geral, querem ouvir as coisas que já conhecem, e palavras boas e doces, e receber flores, e não espinhos ou desafios. Mas Deus não nos prometeu nenhum mar de rosas para esta vida. E essa, então, é a melhor forma de não crescermos no conhecimento do nosso Deus. Mais importante do que o que as pessoas querem ouvir é o que Deus quer dizer. E o nosso chamado é para pregarmos o que Deus quer falar, doa a quem doer. Deus quer nos usar para incrementarmos o conhecimento do seu povo acerca dele. Ele não nos quer transmitindo às suas ovelhas apenas uma parte das suas verdades. O Senhor não deseja que pintemos um lindo quadro hoje para gerar decepção e desapontamento nas pessoas amanhã. Se confiamos que Deus é bom o tempo todo, a sua mensagem também é boa. Não temos razão alguma para esconder ou acrescentar trechos para atender a interesses humanos. E se cremos no Senhor, não temos razão para não pregar as verdades de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus não está tão interessado na nossa vida atual quanto está na nossa vida eterna. E é justamente por isso que Ele requer de nós conhecimento e disciplina. Mas precisamos ter cuidado. Não é a disciplina da lei de Moisés, como muitos estão fazendo por aí, colocando sobre a cerviz dos fiéis um jugo pesado de proibições e ordenanças. Um jugo que nem os próprios israelitas conseguiram suportar. A Bíblia nos revela que os que tratam assim as ovelhas que são de Deus e não do pastor,
estão tentando a Deus? Porque estão enganando e sacrificando os filhos de Deus. A nossa doutrina é a graça de Jesus. Nós temos que viver pela fé. Jesus convocou a se aproximarem dele todos os que estão cansados e oprimidos pelo jugo da lei. Porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Jesus nos disse que o bom pastor dá a própria vida pelas ovelhas. Mas existem maus pastores que estão extraviando as ovelhas de Deus pela própria vida, pela vida terrena. Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Atos 15:10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Ezequiel, capítulo 34, temos nos versículos 1-2, o profeta nos revelando que havia recebido uma ordem de Deus para profetizar contra os pastores de Israel, que, ao invés de apacentar as ovelhas do Senhor, estavam apacentando a si mesmos. Justamente como se vê nos dias de hoje. Deus não aceita que fujamos do nosso compromisso como pastores, profetas e pregadores, como quis fazer Jonas, que tentou driblar a Deus e fugir da presença de Deus, embarcando para Tarsis, porque não queria cumprir com a missão que havia recebido de Deus para pregar na cidade de Nínive. Nínive era uma cidade dominada pelo pecado, pela violência e pela idolatria. E Jonas não acreditava na possibilidade daquele povo se converter ao Senhor. Mas depois de passar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, ele, das entranhas do peixe, orou ao Senhor e prometeu fidelidade a Deus. E foi lançado pelo peixe em uma praia. E afinal, foi a Nínive e pregou aquele povo. E muitos, até mesmo o rei de Nínive,
se arrependeram e se converteram. Deus sempre sabe o que faz. E é inútil tentar rejeitar um chamado de Deus. Ezequiel 34, 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Jonas 1:1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas 3:1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Meus amados, esclarecemos que o povo de Nínive era assírio e eles jejuaram para imitar aos judeus. Jejum era uma prática dos judeus. Mas esclarecemos ainda que na nossa doutrina atual, na nossa doutrina dos dias de hoje, que é a graça de Jesus, a graça de Jesus, não existe jejum de alimentos. Deus não aceita de nós sacrifícios carnais. Existe apenas o jejum do pecado. Nos versículos 3 a 4,
temos Deus relatando a Ezequiel as principais falhas dos pastores que não cuidavam das ovelhas. E entre as faltas desses pastores estão o rigor e a dureza como tratavam as ovelhas de Deus. Meus irmãos, isso é jugo. O jugo pesado e dominador imposto pela lei de Moisés. Algo que Deus nos revela que nunca foi do seu agrado. Deus, quando deu a lei de Moisés aos judeus, aos israelitas, ele não deu o jugo. O jugo é criação humana. No livro de Isaías, no trecho que apresentaremos na sequência, Deus revela ao profeta o tipo de tratamento que ele espera que os pastores deem às suas ovelhas e que deixem de oprimir os fiéis com a obrigação de realizar sacrifícios carnais, entre eles o jejum de alimentos, e que eles passem a cuidar das ovelhas de Deus. Deus ordena ainda que eles soltem as ataduras do jugo. Deus não quer jugo. Deus não quer rigor e dureza sobre as vidas das suas ovelhas. E o pastor que insiste com essa prática não pode ser considerado um bom pastor. Ezequiel 34, 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Isaías 58, 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, e desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando o vires nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Nos versículos 5 a 6, que encerram o nosso trecho inicial, Deus evidencia o abandono a que foram submetidas as suas ovelhas. Elas se desgarraram e não houve quem perguntasse por elas. Deus está muito descontente com o tratamento que certos pastores dispensam às suas ovelhas. E no trecho de Ezequiel 34, 7 a 15, que apresentaremos na sequência e que é a continuação do nosso trecho inicial, Deus, através do profeta, dirige a sua palavra aos pastores, aos falsos pastores. E o Senhor se declara contra esses pastores.
A pior coisa que pode nos acontecer nesta vida é termos Deus posicionado contra nós. Se temos o maligno contra nós, como efetivamente temos, Deus nos livra, Deus nos guarda. Mas quando Deus está contra nós, quem poderá nos livrar? E Deus revela que retirará das garras dos pastores as suas ovelhas e que eles serão afastados do pastoreio, demonstrando que para Deus eles se tornaram inúteis, porque falharam nas suas missões. Deus diz que Ele próprio irá apacentar as suas ovelhas em bons pastos e as fará repousar. No livro de Jeremias, temos Deus fazendo uma advertência semelhante também aos falsos pastores, aos maus pastores. Ezequiel 34, 5. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Ezequiel 34, 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas forem entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Jeremias 23, 1.
Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Glórias ao nosso Deus de amor, de justiça, o nosso Deus que tudo vê, que tudo sabe. Glórias a Deus. Essas palavras de Deus foram dirigidas aos maus pastores de Israel. Mas é evidente que elas se estendem aos maus pastores de todos os tempos em todo o mundo. Deus não aceita qualquer tipo de maltrato com seus filhos. Mas quem seriam os maus pastores dos dias de hoje? São os mesmos daquela época, e mais alguns. Os que se auto-apacentam e não cuidam das ovelhas de Deus. Os que negam as verdades de Deus. Dentre eles, os que negam a salvação pela graça e a predestinação, que são elementos bíblicos, e enganam os fiéis, alegando que Deus nos deu livre arbítrio para escolher entre salvação e perdição. Eu nunca vi ninguém escolhendo perdição. A Bíblia nos revela que o único que deu livre-arbítrio para o homem foi o diabo. Está em Gênesis. Todos conhecem esse trecho. Mas poucos dão atenção a esse trecho. São também os que pregam o que o público quer ouvir. Os que tentam agradar aos fiéis com mensagens açucaradas, como forma de manter a fidelidade deles e a arrecadação. Eles se esquecem de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É preciso confiar em Deus e nas promessas de Deus. São ainda os que não pregam e não vivem o cristianismo, mas estão ensinando e requerendo dos irmãos a prática do judaísmo, fazendo-os viver como judeus, colocando jugo sobre a cerviz dos fiéis, coisa que, como já vimos, Deus não aprova. Viver o judaísmo significa imitar aos judeus e deixar a doutrina salvadora dada a nós por Jesus para adotar a extinta doutrina dos judeus que não creram em Jesus.
Quem crê em Jesus não pode imitar aos judeus que não creram. Meus irmãos, isso é lógico. Os judeus não receberam a Jesus e não creem em Jesus até hoje. A nossa salvação é pela graça de Jesus. Deus nos diz que alguns serão salvos pela misericórdia de Deus, mas precisarão ser provados pelo fogo. Mas isso se realizarem uma obra fundamentada em Jesus. São também os que exploram os fiéis em benefício próprio e não em benefício da obra de Deus. Notem que os pastores têm que viver no Evangelho, sim, é bíblico, mas investindo no Evangelho e não nas causas próprias. Todos esses que assim procedem estão enganando as ovelhas do Senhor, porque a Deus ninguém consegue enganar. Eles enganam as ovelhas, mas já estão reprovados por Deus. João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Meus amados, interessante, né? Deus fala aqui nesse trecho de formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, coisa que o fogo não consegue destruir. Ele consegue até transformar, moldar, mas destruir não destrói. Agora, madeira, feno e palha são facilmente consumidos pelo fogo. Então, vejamos bem o tipo de obra que estamos fazendo para Deus. Façamos obras de ouro. Desistir do chamado de Deus significa desistir de Deus? Tentar burlar uma ordem de Deus é tolice? Deus esquadrinha todo o nosso interior e acompanha todos os nossos movimentos. Todos a quem foi dada autoridade da parte do Senhor para a condução das suas ovelhas precisam ser rigorosos no cumprimento dos seus chamados. Senão, já se tornaram maus pastores e ai deles, porque estão na mira de Deus. Ter boa voz, boa dicção, boa presença e falar bonito
não são atributos suficientes para classificar uma pessoa como um bom pastor. Existem irmãos que estão se enganando com pessoas que têm voz doce, que falam bem, e esses irmãos se sentem bem com essas pessoas. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Muito cuidado. É muito grave o fato do Senhor dizer que está contra os pastores e que irá retirar deles o pastoreio, que os pastores abandonaram as ovelhas dele para se auto-pastorearem e que o próprio Deus irá cuidar das suas ovelhas. Isso é gravíssimo. Deus instituiu os pastores e agora ele os está destituindo e assumindo ele próprio o cuidado do seu povo. Imagine a decepção no coração de Deus. E imaginem como será no dia do juízo, em que todos teremos que prestar contas a Deus com relação à missão que nos foi confiada. Imagine se no seu trabalho o teu chefe te delega uma função, uma missão, e em determinado momento ele se aproxima e diz: você está fazendo tudo errado. Ele te retira e diz que ele próprio vai fazer o trabalho. Esteja certo de que você vai ser demitido por incompetência. Será assim mesmo, no juízo final. Os que foram enganados e mal conduzidos certamente alcançarão a misericórdia de Deus. Mas os enganadores, os que receberam a autoridade para pastorear o povo de Deus e não o fizeram, certamente serão demitidos da presença de Deus. E aí então terão a consciência do tempo que perderam, tempo que não se recupera mais. Deus nos deu toda uma vida para encontrarmos o caminho. E não se enganem, não existe outra vida carnal. Não podemos perder essa oportunidade. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos declara que a pregação do Evangelho é uma obrigação imposta pelo Senhor aos que receberem de Deus o dom da pregação. E a continuação ele diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Hoje podemos dizer: ai daqueles que não anunciam o verdadeiro Evangelho. Deus não está brincando quando ele diz: ai dos maus pastores. Jesus nos deu o exemplo e nos deixou a palavra que diz que amemos uns aos outros e não que enganemos uns aos outros. E ele disse também que o bom pastor é aquele que dá a própria vida por amor das ovelhas de Deus.
Jesus não apenas disse, ele provou, ele demonstrou, ele nos deixou o exemplo. Santo e santo é o Senhor dos exércitos. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens e vídeos publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo cuidado de Deus e da doutrina, tratando com amor, com muito amor, das ovelhas que são de Deus. Amém.